Filipenses 4:6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. 4:6. Filipenses 4:6. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável e tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Eita que o ano está acabando. E eu não sei, eu costumo dizer que nós conseguimos tornar o final do ano a época mais estressante do ano. Já perceberam? O final do ano tornou-se um momento de extrema angústia às vezes, porque nós estamos tão preocupados em comprar algum presente, ver uma melhor promoção, pagar as nossas contas, pegar o 13º, enfim. O mês de dezembro é um mês que nos move, nos mexe demais. Então, eu pensei em uma série de mensagens esse mês, aos domingos, junto com os outros pastores, para que a gente trate sobre o tema relacionado às sementes para um ano de conquistas. Que sementes eu preciso começar a plantar hoje, para que eu entenda que no ano que vem, coisas novas podem acontecer, coisas maravilhosas possam acontecer, novos planos, novos sonhos, novas perspectivas, corações totalmente renovados pela graça, renovados pelo poder do Espírito Santo. E nessa hora, eu olho para esse texto de Paulo e fico pensando como ele pensava sobre o futuro dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante o Godstock, nós estivemos em alguns presídios da capital. E fomos a um presídio feminino e lá passamos o dia inteiro no presídio feminino. E no presídio feminino nós tivemos a oportunidade de ver muitas coisas. E especialmente chegar à seguinte conclusão: ou aquelas mulheres semeiam no coração e na mente ideias libertadoras, ideias de futuro, ideias de liberdade, não só do presídio, mas liberdade interior, ou elas vão penar naquele lugar, porque é o que se faz no presídio, é penar. E eu fiquei pensando, Deus, Paulo estava na mesma situação. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na mesma situação daquelas meninas que nós visitamos. Ele estava preso. É óbvio que ele estava preso de maneira diferente, por razões diferentes. Ele estava preso injustamente, mas ele estava preso. E o que pensar numa cadeia? E o que pensar
sobre o seu futuro em uma situação tão triste, tão desesperadora como aquela, preso injustamente, e sabendo que corria o risco, escutem muito bem, isso é uma parte muito interessante do que eu queria falar, correndo o risco de ter tudo que ele falou sobre Deus, sobre o Evangelho, de ruir na cidade de Filipos, para onde ele escreveu a carta, porque a cidade estava passando por uma perseguição muito forte aos cristãos, e a igreja recém-nascida, ainda formando a sua musculatura espiritual, não só sofria o embate da perseguição, como também, ao olhar para o seu líder, o seu fundador, vê-lo também preso. O que pensar nesse momento? Como projetar o futuro a partir daquele presente tão tedioso, triste, injusto? Eu quero fazer uma ponte com cada um de nós. Quando nós olhamos para a nossa vida e vemos os nossos desafios e lutas e problemas, é como se de alguma maneira estivéssemos presos a uma situação de vida que nos faz ou paralisar ou desejar dar um passo atrás. Talvez Paulo pudesse ter resolvido facilmente o problema da sua prisão. Bastava ele negar a Jesus, bastava ele negar as suas novas crenças, bastava ele mandar uma carta para os líderes de Jerusalém, dizer: olha, a partir de hoje eu vou voltar a viver do mesmo jeito que eu vivia antes de conhecer esse mito chamado Jesus, e vou entrar para o time dos perseguidores. Ele resolveria facilmente. E a gente sabe que em situações de guerra, em situações de aprisionamento de soldados de outros exércitos, muitos ganham a liberdade por se tornarem informantes do exército inimigo. Isso aconteceu especialmente durante a Guerra Fria. As grandes brigas entre Estados Unidos e a União Soviética e suas agências de inteligência. Mas eu fico pensando, talvez o momento específico da nossa vida, ou de tristeza, ou de ansiedade com relação ao futuro, ou de dúvidas com relação ao nosso futuro, ou sejam causadas por injustiças que nós passamos nessa vida, como Paulo estava vivendo, ou são fruto de decisões deliberadas, de sementes claramente intencionadas na nossa mente, que nós plantamos e estamos colhendo agora. Eu vou ser muito claro na tentativa de resumir a minha fala e dizer o seguinte: talvez como Paulo, cada um de nós viva as suas próprias prisões, suas próprias lutas, os seus próprios questionamentos, os seus próprios sofrimentos, ou injustamente, como agentes passivos nesse processo doloroso, ou por alguma culpa, como as moças do presídio. Mas uma coisa é real: Paulo escreve para aquela igreja amedrontada, assustada, especialmente com o seu aprisionamento, e vendo como futuro o acontecer a mesma coisa que acontecera com o seu líder. E ele escreve esse texto no final da carta, e ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. A primeira semente que eu quero sugerir à igreja hoje, para que plantemos com relação ao nosso futuro, é a semente da morte à ansiedade. É a semente do assassinato da nossa ansiedade. Ansiedade pode ser definida como toda visualização mental ou emocional de um futuro que não conhecemos, mas que nos assusta. Eu nunca ouvi alguém ansioso com um futuro que não o assustasse.
O que é ansiedade senão o medo do futuro? O que é a ansiedade senão o desejo pulsante de ver concretizado hoje aquilo que Deus separou para amanhã? E aí, gente, eu convido a igreja a essa reflexão nessa manhã. Repita isso: eu preciso vencer a minha ansiedade e parar de desejar que se realize agora o que Deus separou para depois. Aleluia! Nessa hora, a gente se enche dessa expectativa divina, e Paulo escreve de maneira categórica para o seu povo: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele apenas repete as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Quando Jesus diz para os seus discípulos: meus filhos, não andem ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o que significa o seu próprio mal? Os seus próprios desafios, as suas próprias lutas, os seus próprios, enfim, os seus próprios imbróglios, as suas próprias dificuldades. E eu fico pensando, gente, quando Deus diz que basta a cada dia o seu próprio mal, eu entendo e eu interpreto como uma das aplicações desse texto é que todo problema para ser resolvido, toda conquista para ser alcançada, toda luta para ser vencida e toda oração para ser respondida é um processo que se vence dia após dia. Não duvide do poder de Deus quando Ele escolher o método do processo da conquista ao invés das conquistas imediatas. Se Deus escolheu para mim o processo da conquista ao invés da imediata conquista, o que muitas vezes até porventura venham a acontecer, Paulo está dizendo: olhem para o amanhã, olhem para o futuro de vocês e não andem ansiosos, não tentem sofrer por antecipação, não tentem resolver o problema de amanhã, quando o processo, o passo, a fase chamada hoje precisa ser vencida, precisa ser ultrapassada, precisa ser conquistada, e hoje é o dia de exercitar o maior antídoto contra a ansiedade. E ele logo depois diz que antídoto é esse. O que é que ele diz? Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em que, queridos? Ele diz: em tudo. Glórias ao nome do Senhor. Em tudo. Sabe o que ele está dizendo em tudo? Em tudo. Seus filhos, seu trabalho, seu emprego, sua saúde, sua família, seu namorado, sua noiva, aquele caba safado que lhe enganou, enfim. Tudo. Não andem ansiosos por nada. Pelo que vocês vão comer amanhã, por onde vocês vão estar daqui a um mês, com quem vocês vão se reunir daqui a uma semana, o lugar que você vai trabalhar daqui a um ano, ou a profissão que você vai ter daqui a 10 anos. E, enfim, não andem ansiosos por isso. Não sofram com o futuro que Deus oferece a nós estar com o comando sobre ele. Não sofra com um futuro no qual as suas intervenções ou serão um fracasso, ou em certas situações não significarão nada. Agora Deus nos deu um tempo. Deus nos deu um tempo, e esse tempo se chama hoje. Hoje é o dia de semear. E a primeira semente que nós temos que semear hoje é pegar a nossa ansiedade, colocar debaixo dos nossos pés e esmagá-la, como alguém espanca
espanca, como alguém destrói a ansiedade. Paulo dá um antídoto, Paulo dá a semente. Ele diz assim, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele fala aqui de 3 atitudes que nós devemos ter para matar a ansiedade. Quem quer matar a ansiedade aqui? Você sabe que o grande desafio, nós ouvimos sobre os professores da escola, dos professores da escola que trabalham diretamente com a educação, e a gente tem tido essa bênção, se envolver com esse mundo mágico e complexo, que é o mundo da educação. Um dos fatores que pedagogicamente atrapalham mais o desenvolvimento de uma criança é a ansiedade dos seus pais com relação a elas. É como se a ansiedade dos pais estivesse estampada nos olhos. Porque nós somos frutos de uma sociedade que tenta tornar as pessoas iguais, quando na realidade nós somos totalmente diferentes. Não sei se Abraham Lincoln ou um outro grande líder americano disse o seguinte, eu vi isso numa palestra do Summit: Deus faz cada um de nós nascer originais, mas todos nós tendemos a morrer como cópias uns dos outros. Às vezes a ansiedade é produzida por essa tentativa de que as coisas aconteçam na nossa vida exatamente do jeito que aconteceram na vida do nosso irmão. Isso nos paralisa. E Paulo dá 3 antídotos, que são 3 sementes contra a ansiedade. Primeiro delas, oração. Segundo delas, súplica. Terceiro delas, ação de graças. A oração seria o gênero mais geral, é o processo de comunicarmos-nos com o Deus que pode todas as coisas. Você já percebeu que em momentos difíceis, às vezes a gente conversa com alguém que tem mais experiência do que nós, que tem mais sangue na canela do que nós no processo da vida, e o simples fato de estarmos conversando com essas pessoas e abrindo o nosso coração e ouvindo delas, aquilo acalma o nosso ser. Já perceberam isso? Agora tentem dar um salto, como dizia Kierkegaard. Um salto de toda essa situação existencial, onde pessoas nos ajudam com suas experiências, e entrem no salto da fé, no mundo que só pode ser compreendido, tocado e vivenciado quando Deus entra em cena e Ele nos convida a um processo relacional, a um face a face, a um olho a olho, a uma voz que Ele quer colocar no nosso coração, mas que a ansiedade, enquanto produtora de um outro mal, chamada de surdez existencial, a nossa ansiedade nos torna surdos às palavras de Deus, ao guiar de Deus, aos processos divinos. E eu convido a nossa igreja, a nossa comunidade, a quem está assistindo ao vivo nessa hora, a utilizar a maior arma que Deus nos deu para matar a ansiedade, que se chama de um processo comunicacional, aberto, sem barreiras, que pode ser exercitado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no banheiro, no hospital, na prisão, no trabalho, na dor, na alegria, na bonança, na tristeza, na falta. E Deus diz: venha a mim, converse comigo, esteja em relacionamento comigo, porque o simples fato de você abrir o seu coração e a sua alma para esse processo de relacionamento, isso por si só aquietará a tua alma, o teu coração, e destruirá as tuas ansiedades. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia por isso. E ele depois diz em súplicas. Súplicas são pedidos específicos, são pedidos às vezes do auge da nossa dor,
do auge do nosso sofrimento, nós saímos de um processo de conversa e entramos em um processo de súplica. São petições muito específicas, às vezes revestidas de muita dor, às vezes revestidas de muito sangue, às vezes revestidas de grande sofrimento, e que nós chegamos para o nosso Pai e dizemos: Senhor, o meu presente se apresenta a mim com essa foto, com essa paisagem, com essa dor, mas Senhor, nessa hora eu te suplico, pelo amor que tu tens por mim, e por tua soberania incomparável, e por teu poder incomparável, não me deixa parar de suplicar, porque todos os momentos em que eu suplico, eu alimento a minha alma com a essência da verdade divina, e com o fluir do amor divino. Todas as vezes que eu suplico, e eu insisto, e eu amorosamente me achego aos pés do meu Deus, eu tenho a convicção, e Ele mesmo me dá essa convicção, e dá a cada um de nós: chora meu filho, chora meu filho, chora meu filho. Eu posso não ter todas as respostas para lhe dar agora, mas chora, sente o meu abraço, sente o meu cuidado, e saiba que eu sou Deus soberano, e tudo aquilo que você está passando faz parte de um plano grandioso, que eu transformarei em grande alegria, em grande bênção na sua vida e no seu crescimento pessoal. Ouçamos a voz do Senhor, supliquemos. E ele ainda encerra o seguinte: que uma outra semente para a gente vencer a ansiedade é a ação de graças. Ai meu Deus, ação de graças, atos de agradecimento a Deus. Ação de graças é a capacidade de ver a realidade, filtrá-la no filtro da nossa fé, e ter razões, ainda que no meio da dor, da tristeza, do sofrimento, da falta, do desemprego, das lutas, das incertezas, e nesse filtro que nós fazemos a partir da fé que o próprio Deus nos dá, olhar para a nossa vida e ter a capacidade de agradecer a Deus por tudo aquilo que já temos. Você sabia que a ansiedade, ela é inimiga da ação de graças? Por quê? Porque se a ansiedade às vezes é um grito silencioso de um coração totalmente incerto sobre o seu futuro, de algo que ele precisa ter, mas ainda não tem, a ação de graças é olhar no espelho da graça, é olhar para Deus e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu posso não ter força física agora, eu posso não ter força financeira agora, eu posso não ter força relacional agora, mas eu tenho todo o poder e toda a força do mundo morando dentro de mim, pela presença do teu Espírito Santo. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que ele diz também na carta aos Filipenses. Ele estava preso, mas ele disse: eu posso tudo, eu suporto tudo, eu passo por tudo naquele que me deu graça, naquele que me fortaleceu, naquele que me fortalece. Vamos só repetir, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu queria que você dissesse o nosso primeiro princípio, vamos dizer assim, primeiro princípio para um ano de 2012 abençoado. Repita comigo: eu preciso cometer um assassinato. Não mate a sua sogra. Você tem que matar a sua ansiedade. Pega ela aqui na mão, pega ela aqui na mão. Pega aqui, ó, tira do coração, tira aqui, ó. Vamos ficar em pé, vamos ser mais andragógicos aqui. Educação de adultos aqui. Pega o teu coração aqui, ó, pega o teu coração. Aí você vai tirar de dentro dele. Agora vai na mente também, porque daqui a pouco eu vou falar dos dois. Vai na mente, tira também. Bota debaixo do pé. Aí você vai levantar o pezinho esquerdo. Peraí, calma, Cris, você está violenta nessa manhã. Aí você vai dizer assim: Senhor, pela tua força, pela tua graça, simbolicamente, eu vou matar a minha ansiedade,
porque tu és o dono do meu futuro. Já! Ainda bem que isso aqui não é uma laje. Vamos aplaudir o Senhor por sua graça, por Ele nos dar a capacidade de vencer as nossas ansiedades. Podem sentar. Segundo princípio, diga: eu preciso conversar mais com o meu Deus. Terceiro princípio, eu preciso clamar especificamente ao meu Deus. Terceiro, eu preciso ser grato por tudo que tenho e por tudo que Ele tem preparado para mim. Aleluia. Aí ele diz: qual é a consequência de tudo isso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Guardará de quem? Ela volta de novo, parece que ela está se revolvendo no túmulo. Olha o que é que ele diz, é interessante, olha. Quando eu faço isso, quando eu converso, quando eu suplico, quando eu agradeço, quando eu não me deixo ensurdecer pela ansiedade, Deus começa a falar comigo, e Ele começa a falar de um jeito comigo, mesmo nos meios das grandes crises, e Ele começa a colocar dentro de mim uma paz que excede o entendimento. Por que Paulo fala de uma paz que nós podemos ter, que excede o entendimento? É porque ela não pode ser explicada com argumentos humanos. É uma paz que ela é contraditória à situação em que eu vivo. Gente, eu já tive a oportunidade de participar em alguns momentos na vida de alguns irmãos, nesses anos de caminhada, que encontrei em momentos de extrema dor, extremo sofrimento. Mas você olhar no olho daquela pessoa, ela olhar no seu olho e ela exalar para você paz. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, você querer consolar alguém e ser consolado por ela. Essa é a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é essa paz que Deus quer nos dar. Gente, isso aqui eu não estou brincando. Isso aqui a gente não está brincando de pregar. Eu não estou brincando de colocar um tema. Isso aqui é a palavra viva de Deus para nós nessa manhã. Exercite isso, Paulo disse. E a paz que excede o entendimento. Uma paz incompreensível. Uma paz que não é cientificamente plausível. Ela nem com base nas ciências do comportamento é plausível. É compreensível, porque é algo que excede o entendimento. Eu vou dizer uma coisa para você, especialmente para os que sofrem nessa manhã por alguma coisa, os que lutam por algo nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus quer que você saia daqui, no meio de suas tempestades, com uma paz que excede a sua própria capacidade de compreensão. Quando isso acontece, nós usamos a oração que produz paz, e a paz funciona como um bloqueio contra a ansiedade que tenta a cada dia não só atacar a nossa mente, mas atacar o nosso coração. E é o que Paulo diz, olha, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração da gente, guardará a mente da gente, em Cristo. Nos guardará em Cristo. O que é ser guardado em Cristo? É como se Deus dissesse assim: meu filho, receba a minha paz e me dê as suas preocupações. Receba a minha paz e me dê o seu coração, porque eu cuido do seu coração, eu cuido da sua mente, eu cuido dos seus problemas e eu cuido do seu futuro, porque eu amo você, porque eu morri por você e porque você não vai acrescentar 1 centímetro no curso da sua jornada, nem 1 segundo no curso da sua vida, que eu não autorize com a minha soberania. Portanto, vamos fazer uma troca, eu te dou a paz e você me dá o coração e a mente. Amém? Vamos fazer uma troca com o Senhor? Estenda a sua mão e diga assim: Senhor, eu te dou a minha mente e o meu coração, e recebo de ti a tua paz, que excede todo entendimento.
Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Que domingo animado, hein, gente? Sei como é que vai estar minha voz às 7 horas, mas que está animado, tá. Vamos lá. Isso aqui é muito melhor do que o Domingão do Faustão. Não tenha dúvida, qualquer outra coisa. Vamos encerrar, gente. Como tudo tem um preço. Aí o cara diz, então o negócio é bom demais, eu faço minhas cachorradas e descanso em Deus. Combinado? Eu faço as minhas coisas, eu cometo os meus erros, eu vivo os meus adultérios, eu vivo as minhas prostituições, eu vivo as minhas desonestidades pessoais e descanso em Deus. Oh, coisa linda! Paulo tem que encerrar com algo, gente, porque Deus não é um robô, Deus é um ser santo. Todo processo de exercício de fé que não leva em conta a santidade de Deus é herético. Toda campanha de milagre, de fé, faça isso que eu dou aquilo, que não leva em consideração mudança de vida e o caráter de Deus, é herético. É muito fácil incentivar pela própria motivação das palavras, alguém a exercitar fé, a orar, a confiar em Deus, a sair daqui com paz. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo processo de fé e de confiança em Deus, que não leve em conta que Ele é um Deus santo, e que eu preciso ser santo como Ele, é herético, é heresia. Daí vem a palavra aresia, né? Depois eu fui entender. Para de falar heresia. Fala besteira, mas vem do tronco. Heresia. Herético. Aquilo que é contrário à própria lógica do ser de Deus. E a gente encerra com essa palavra aqui, nesse sentido. Finalmente, irmãos, vamos ler comigo. Vamos ler comigo. Juntos, versículo 8. Que é da Bíblia de vocês, gente. Já colou as páginas? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Qual é então o quinto princípio das sementes que nós temos que plantar? Diga assim: eu preciso plantar sementes que me identifiquem com o caráter do meu Deus, no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, excelente ou digno de louvor. Vocês entenderam? Eu nem vou me delongar nisso. Deus não é um robô, é um ser santo, puro e digno, que não só é poderoso, mas é santo. E ele encerra e diz assim: tudo bem, falei um bocado de coisa para vocês aqui, não foi? Quais são os princípios? Primeiro, o princípio do assassinato, a ansiedade, o princípio da oração, o princípio da súplica, o princípio do agradecer sempre pelo que temos e pelo que Deus tem preparado para nós, ainda que não saibamos. Aí nós vamos para esse quinto princípio, que é um princípio ético, de nos identificarmos com o Senhor. E aí, gente, vem o grande problema. Quer sair daqui bem sucedido? Versículo 8, aliás, versículo 9 é a resposta. Ponham o quê? O que é que ele diz? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Aprenderam alguma coisa hoje aqui, sim ou não? Vão colocar em prática? Oh, luta. Vocês vão ver que a vitória está na prática, no exercício desses princípios e especialmente na perseverança com relação a eles. Aí Paulo diz: olha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram
de mim. Paulo coloca um componente lindo. Vocês já ouviram falar em bandura? Quem já ouviu falar em bandura? Bandura é um dos teóricos da educação que ele sustenta a ideia de que muito do que a criança aprende nos seus anos mais tenros é através da chamada modelagem no aprendizado. Quem já ouviu falar nisso aqui? Então talvez eu esteja errado, ninguém ouviu. Um, dois, glória a Deus. Não vamos dizer assim, acaba até inventando tal de band-aid aí, falando desse band-aid. Bandura é um teórico da educação que ele diz que o aprendizado ele se dá por modelagem. E a modelagem se dá pelo ver, observar e perceber os pais. Então eu vou dizer o seguinte, gente. Se aquele ditado de que um ato vale mais do que 1000 palavras, na criação de filhos, principalmente para quem está com os bebês, viu? Estão lhe observando, meu filho. Vão aprender tudinho. Papai, telefone para você. Diga a ele que eu não estou não. Ah, que bom, uma boa ideia. Ótimo. Meu pai é incrível. Entendeu? Meu filho, trate bem no futuro a sua namorada. Trate bem as mulheres, respeite as mulheres. Ah, papai, que bom. Aí ele chega, 3 horas depois. Você é uma... Com a mãe dele. Sua vaca. Aí ele pensa, papai mudou de ideia. Deve ser uma nova versão. Então. Então, irmãos, vamos encerrar aqui essa manhã com essa seguinte expressão: põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Olha que ousadia do apóstolo. Vocês não só ouviram coisas boas de minha boca, vocês viram na minha vida o que eu estou pregando para vocês. Então, que isso que vocês estão vendo na minha vida, pratiquem. Aí sim, escuta. Se você exercitar qualquer uma dessas coisas, sem a prática, se você acreditar em tudo isso, mas não viver a prática, especialmente da ética do reino, matar a ansiedade, viver de oração, de súplica, de ação de graças, e viver a ética de Jesus, puro, tudo que é digno de louvor, tudo que é excelente. Se você não tiver esses 5 componentes postos na prática, Deus não vai agir. Quero lhe dar uma triste notícia nessa manhã. Deus não vai agir. E Paulo encerra exatamente dizendo isso. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará convosco. Amém, igreja linda? O Senhor está conosco, sim ou não? O Senhor é o nosso refúgio, sim ou não? É a nossa fortaleza, sim ou não? Então vamos aplaudir a sua maravilha nessa manhã.